Nath e Ale Oliveira. Pois é. Eu quero convidá-los para que vocês me ajudem a decifrar o que disse o Hulk. O Hulk ontem não queria falar na zona mista. Aliás, gentilmente, eu agradeço aqui ao Hulk, ele atendeu a reportagem da Itatiaia. Quando eu chamei, ele resolveu falar e trouxe aí, vou dizer, um enigma. Vou tentar o Ale Caseirinho do Hulk, talvez ele me ajude a decifrar. Ouça o que disse o Hulk. Primeiro perguntei a ele sobre o desempenho do jogo, perguntei também por que não bate falta. Pô, uma falta frontal, cara a cara, é um tipo de falta que o Hulk bate, aquele canudo, aquela pedrada, deixou pro Gabriel Menino e ele mandou lá na arquibancada. Vamos ouvir o Hulk e o que ele diz após o jogo. Não, cara, a gente treina bastante, o menino vem treinando muito bem. Naquela falta ali, eu vi que o goleiro posicionou o cara mais alto pra eu bater por fora e o cara mais baixo tava por dentro, então dava pro menino ali. Acabou não batendo da melhor maneira possível. As outras faltas, a gente treina, quem bate as faltas é o Scarpa ali, né? O professor pede pra ele bater, a gente tem que respeitar, eu não posso pegar a bola e sair batendo. Existe a hierarquia e quem manda é o Cuca, a gente tem que respeitar. Tá 100%. Eu tô bem. Tá bem, mas não é o que parece no campo, Ale. A gente vê nitidamente o Hulk com movimentos assim, restritos, sabe? Você vê que ele não vem falar que é a idade, não, porque mudou, ele ficou velho de ontem pra hoje, não. O Hulk sempre foi uma sumidade física e continua sendo. Mas você percebe claramente que há uma restrição nos movimentos dele no campo. Aquele giro que ele sempre fez escorando o zagueiro, não tá conseguindo fazer. Aquelas arrancadas que ele sempre fez, não tá fazendo. E as faltas que eu perguntei a ele, segundo ele, não é a opção dele, é do treinador. E ele falou que há um problema interno, tem uma coisa interna acontecendo dentro do Atlético, Ale. Uma coisa, por exemplo, é aquelas faltas ali pelo lado do campo, né, em que o Scarpa tem essa competência, embora o Hulk também tenha, né? Aliás, o Hulk que bate o escanteio do lance do gol, né? É bom que a gente lembre, né? Você tem ali dois grandes batedores. Agora, quando a falta tem alguma chance de finalização, e mesmo que seja de longa distância, a gente já viu quantos e quantos gols, inclusive importantes, inclusive em clássicos, né? O Hulk fazer de falta batida de longe, né? Ele sempre tem essa confiança, né, pra colocar a bola com força, mas com direção também, né? E no campo também, né? Eu acho que uma das funções do treinador é você acomodar os seus principais jogadores ou o seu principal jogador de uma maneira em que ele consiga render tudo que ele pode, né? E é o caso do Hulk, né? Então você vai montar o time do Atlético, você tem que deixar o Hulk o mais confortável possível para que ele possa fazer o que ele está acostumado, que é decidir os jogos, né? E isso não tem acontecido. Ele foi perguntado sobre a sua condição física, falou que está inteiro. Então aí é com relação a posicionamento, talvez um pouco de falta de confiança. De qualquer maneira, o Hulk jogando bem, jogando o que a gente sabe que ele pode jogar, o Atlético sempre estará próximo do resultado positivo. Isso não tem como fugir. Ô Nath, o Hulk disse mais cedo aqui no programa, também quando perguntado por mim, que ele sabe qual é o problema, que há um problema interno, não com essas palavras, mas ele disse que tem um problema, que ele não poderia falar sobre isso, que poderia ser mal interpretado, que poderia ser distorcida a fala dele. E aí quando ele não fala qual é o problema, aí começa a gente, aí é o nosso papel também, conjecturar. Qual que é o problema? É o treinador? É a diretoria que não tá pagando? Tem premiação atrasada? Eu até não acredito que seja problema de dinheiro. Não seria problema pro Hulk. Talvez até pra alguém do grupo, não pro Hulk. Qual seria o problema interno? Quando ele disse ali no início do programa, eu sei que tem um problema, eu não posso falar. Porque se eu externar aqui, posso ser mal interpretado. Aí dá margem pra outras interpretações, né, Nath? Sem dúvidas. E é importante a gente pontuar, né, Thiago, ainda que nenhum desses jogadores, muito provavelmente, eles tenham problemas financeiros, se eles ficarem ali um mês sem receber o salário, é importante a gente pontuar que eles estão ali trabalhando, então eles merecem ser remunerados, né, e para cobrar tem que estar com tudo em dia. É importante também esse ponto, porque o Cuca ontem foi muito categórico na entrevista coletiva de que eles vão ser cobrados, de que as cobranças elas vão acontecer dentro do vestiário. Ele dividiu muito a
responsabilidade. Então, assim, todo mundo tem que assumir as suas responsabilidades e serem cobrados nas devidas proporções, mas todo mundo ali cumprindo também com os seus deveres, né? O Cuca sabe das responsabilidades, a diretoria sabe das delas. Repito aqui, acho que o elenco é curto para 3 competições, mas é um elenco absolutamente suficiente para a Copa Sul-Americana. Então, acho que nesta competição a bronca é muito maior para com os atletas e com o Cuca, que não conseguiu fazer o Atlético jogar mais do que podia, e com esses atletas também que não corresponderam dentro do campo. Quando o Hulk faz esse mistério, ele abre precedente para uma série de especulações, se é uma insatisfação com o Cuca, se é uma insatisfação com relação a posicionamento, se é uma insatisfação dele, por exemplo, com isso de não poder bater a falta. Por quê? Ah, tudo bem, o Gabriel Menino vem treinando muito bem, ok, que o Scarpa é um exímio batedor de faltas, nessas circunstâncias que o Ale explicava, né, de faltas mais lateralizadas, mas, pô, você tem um cara como o Hulk, que cobra a falta frontal como talvez ninguém no Brasil, e ele vai ser impedido de fazer isso em jogos difíceis como o Atlético tem enfrentado, em que a bola parada às vezes é quase que o único trunfo, é a única possibilidade que você tem de resolver o jogo, e você tira do seu melhor atleta essa alternativa. Então, assim, acho que muita coisa tem que ser resolvida, mas gosto quando o Hulk diz que tem que olhar para dentro, né? Tem que conversar internamente. Acho que é hora de acabar as desculpas, parar de um apontar para o outro. É o Cuca apontando para o jogador apontando para o Cuca, é todo mundo apontando para a diretoria. Acho que é hora de entrar, fechar as portas e olhar para dentro, né? Agora, eu não consigo acreditar que o Hulk esteja 100%, porque ele no 100% a gente sabe que ele joga muito mais. Ah, tá bem diferente, né? Tá com o movimento ali, não sei se tá indo pro sacrifício, imaginei até que fosse algo nesse sentido. Ele disse que não, temos que respeitar também a palavra do jogador que falou ao microfone da Itatiaia. Ô Ale, Caseirinho do Hulk, qual que é o problema do Hulk? Tá faltando pro super-herói? Eu acho que tem uma coisa também do time como um todo, da engrenagem, né? Que o Hulk tem essa característica, por exemplo, a gente já viu ele com parcerias aí muito potentes no ataque. O ano passado, né? Por exemplo, com o Paulinho, de ter jogadores mais... solidários? Eu ia falar mais inteligentes. O Hulk tá órfão, né, o Ale? Eu ia tocar nesse ponto também. Ele tá muito órfão de parceiro. A qualidade do Paulinho para com os parceiros que ele tem hoje é bem diferente. Tanto que a gente falava assim, parece que esses caras jogam junto há muito tempo, né? Porque é o entendimento, a leitura, muito tapa de primeira, sabe? Muito... Seria a ausência do Coelho, por exemplo? Eu não acho que o Coelho tem essa... Sabe, essa inteligência toda. A gente citou o Paulinho aqui, eu acho que é um outro nível, um outro patamar de jogador. E aí você tem características, não tô falando mal aqui nem do Coelho, nem do Júnior Santos, nem tem que falar desse aí, hein? Do Rony e tal. Nossa. Mas eles têm característica mais de correr, sabe, de intensidade, mas não são aqueles caras os pensadores do jogo, né? E o Hulk, ele prefere esses caras mais inteligentes, que ele tem um diálogo mais direto, que eles falam a mesma língua, né? E eu acho que ele sente falta disso. Ele tem os caras que são voluntariosos, que é a característica que inclusive o treinador pediu e gosta, mas não tem aqueles caras pensador que faz a tabela, que você sabe onde encontrar os caras sem olhar, você sabe onde você vai receber e como você vai receber a bola. Muitas vezes a gente vê, e não é uma crítica não, é só uma constatação, os caras baixam a cabeça, dão um tapa pra frente e vai. Esse Júnior Santos? Ele nem isso tá fazendo, né? O Júnior Santos nem... Ele tropeça na bola. Ele não estreou ainda, e foi a maior contratação, né? 50 milhões. Então também tem isso. E eu acho que ficou muito claro, né, ô Thiago, hoje, depois aí de quase metade da temporada, primeiro semestre, que talvez a reposição do Atlético em termos de quantidade tenha sido ok, porque saiu o Vargas, saiu o Kardec, enfim, hoje quando você olha as opções do elenco, você fala assim, não, é um elenco muito mais encorpado, você tem o Rony aí de titular junto com o Hulk, por vezes é um trio com o Coelho, aí você olha pro banco, você tem o Bernardo, você tem o Júnior Santos, parará, mas em termos de qualidade, você não trocou um por um, né? Você tinha o Paulinho, que se juntar o Coelho, se juntar o Rony, se juntar o Júnior Santos, eles não entregam hoje o que o Paulinho entregava junto com o Hulk. Muito